A razão de eu ter vindo hoje aqui é intimamente ligada com essa situação nova. Uma certa necessidade de manifestar publicamente a aproximação, não do Álvaro, do Bruno, do Eugênio, das pessoas do Centro Dom Bosco, mas da instituição Centro Dom Bosco. Há um posicionamento difícil, delicado, com consequências, e diante de todo esse conjunto de situações, foram várias reuniões que foram feitas, um certo objetivo muito determinado. Eu propus ao Bruno, então, que eu viesse. Olha, vou lá. Eles estão... Parece que na internet tem uns engraçadinhos que ficam querendo fazer perguntas e dizer, mas o que está acontecendo? A permanência está sendo engolida pelo Centro Dom Bosco e coisas desse tipo. Eu acho que, em primeiro lugar, não é da conta de ninguém. Quer saber o que está acontecendo? Acompanhe. Assista às coisas que vão ser publicadas e pronto. Por que as pessoas têm que sair perguntando o que está acontecendo? Não é da conta de ninguém. Por que não vieram aqui os que estão perguntando? Estariam assistindo em primeira mão. Ao mesmo tempo, eu não sou um porta-voz do Centro Dom Bosco. As coisas que eu vou falar aqui faz parte da orientação que eu dou para o CDB, mas eu não estou falando em nome do CDB, estou falando em nome da permanência, como mostrando, gostaria de mostrar, eu não sei se eu vou conseguir, né, o que há de mais profundo, o que há de mais importante na compreensão da crise da igreja, na compreensão da situação grave de fé, como meu pai colocou no livro dele, né? A crise é de fé. Palavra do cardeal, né, de Buenos Aires, que trouxe esse grande alívio para ele, né? Não, de repente, um membro da hierarquia da igreja diz: a crise é de fé e é grave. Mas é necessário que haja uma certa orientação, porque vocês vão perceber que não é tão simples assim. Missa tridentina tem em vários lugares. Antigamente não tinha, né? Mas depois do motu próprio de Bento XVI, a coisa se espalhou, depois tentaram reduzir, não conseguiram, né? E todo canto tem missa tradicional. Mas o problema não é a missa tradicional. Ah, tá, tudo bem, então não é só a missa tradicional, tem que ser um centro de missas, padres da tradição que não tenham compromissos com, digamos assim, esse mundo da hierarquia oficial, que exige dos padres uma série de posicionamentos que normalmente não se deve dar, porque são contrários à fé. Ao mesmo tempo, esse posicionamento diante da verdade, diante da fé, é uma manifestação exemplar de um ato de fé católico. Porque se nós conhecemos a verdade da fé e voltamos atrás, nós caímos na condenação de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Ou seja, pôr a mão no arado é realmente entender que existe uma necessidade grave de nós lutarmos pela fé, lutarmos pela igreja, lutarmos pela verdade. Como transmitir essa fé essencial, esse lado essencial da fé aos amigos do Centro Dom Bosco? Com todas as consequências que isso acarreta e que já começaram a aparecer, porque estava citando para eles agora há pouco, em São Paulo, né? Aquele que quer viver seguindo a nosso Senhor Jesus Cristo sofrerá perseguição. E viver segundo Jesus Cristo hoje é levantar-se no combate pela verdade, pela verdadeira fé.
E o que a permanência tem de tão diferente assim que ela possa ousar vir num auditório como esse para ensinar alguma coisa, além dos mais de 50 anos de existência? Nosso tesouro chama-se Gustavo Corsão. E, de modo indireto, Dom Marcel Lefebvre. Na minha concepção, são os dois nomes que, pelo menos na minha percepção pessoal, que saem da linha normal de um catolicismo bonzinho, de um catolicismo certinho, ortodoxo, que lê os livros certos. Eles estão fora, eles estão acima. Eles têm um posicionamento que atinge a fé naquilo que ela tem de mais sobrenatural. Eu digo que Monsieur Lefebvre é indireto porque Gustavo Corsão é fundador da permanência e não é Monsieur Lefebvre. Apesar da permanência, desde o início, ter publicado artigos de Monsieur Lefebvre, em 1970, estava começando a fraternidade, mas depois, mais tarde, Monsieur Lefebvre vai ter uma importância muito grande na vida da permanência. Agora, o pensamento do Corsão vai muito além da beleza literária dos seus textos, apesar de ser um dos grandes mestres da língua portuguesa, vai muito além mesmo da firmeza das suas posições diante da crise da igreja. Os livros estão aí para vocês constatarem que, de fato, ele teve posicionamentos muito fortes, principalmente os artigos que nós publicamos em A Igreja Católica e a Outra, onde ele se apresenta ali as diferenças, né, que fazem do posicionamento dele algo muito especial. O Corsão representa, assim como Monsieur Lefebvre, uma visão sobrenatural, a percepção sempre acurada e profunda daquele ponto nevrálgico do nervo que é preciso captar, que está em jogo nos acontecimentos oriundos dessa crise de fé. Se nós olharmos para o outro lado, a ausência desse posicionamento sobrenatural, a ausência dessa capacidade de julgar as situações mediante uma visão sobrenatural da fé, essa ausência provocou quedas dramáticas na história recente da Igreja. Na história dessas mesmas instituições que estão agora em jogo, que defenderam a fé contra os erros do modernismo, sobretudo depois de Vaticano II. Alguns exemplos dolorosos. No mosteiro Sainte-Marie-Madeleine, no Barroux, em 1988, ano em que Dom Gerard Calvet assinou o acordo com o Vaticano, aceitando a Missa Nova, ano em que Dom Gerard Calvet concelebra a Missa Nova com o Papa João Paulo II, o prior do mosteiro, Dom Gerard, tentou justificar sua atitude de mudança radical, profunda da orientação da comunidade, com o subterfúgio de que a finis operis, disse ele para mim, a finis operis suplantará a finis operantes, ou seja, o fim da obra de defesa da fé que o mosteiro do Barroux representava vai suplantar a maléfica fim daqueles que operam no Vaticano para destruir a igreja. A nossa aproximação com o Vaticano vai converter o Vaticano. Basicamente seria isso. Eles são maus. Nós sabemos que eles são maus, mas o que nós fazemos é bom e vai suprir e trazer para Roma a conversão. Era pretensioso diante de tudo que se conhece da diplomacia vaticana e daquilo que Vaticano II representou dentro da igreja. 6 meses depois, os padres do Barroux já estavam celebrando a Missa Nova, os 20 padres que estavam lá em 1988 debandaram, sobraram 6. E mais tarde vão eleger um abade birritualista, ou seja,
que não fazia parte daquela comunidade que eu conheci, de onde eu saí em 1988. Na nossa permanência, outro exemplo, depois da morte de Gustavo Corsão, uma das fundadoras da permanência deixou-se levar pela falácia de um falso pensador, aceitou o Vaticano II, preferindo obedecer, entre aspas, aos bispos nos erros contra a fé, do que lhes resistir para proteger a fé de sempre da Igreja. Rupturas semelhantes aconteceram na Fraternidade São Pio X, no Centro Dom Bosco, por causa dessa falta de uma visão sobrenatural da fé. E por isso me pareceu necessário falar sobre a fé católica, para tentarmos compreender o que a permanência pode dar aos que dela se aproximam. Se nós começarmos pelo catecismo, ficamos um pouco decepcionados. Monsieur Lefebvre já assinalara isso, tanto o Catecismo de Trento romano como seu resumo, que é o Catecismo de São Pio X, não trata da questão das virtudes, como São Tomás faz na Suma Teológica ou em outros escritos. É tudo muito voltado para a prática dos 10 mandamentos, ou seja, a vida moral é tratada pela prática dos 10 mandamentos e não se desenvolve muito a questão da virtude. Diz o Catecismo de São Pio X. O que é a fé? A fé é uma virtude sobrenatural infundida por Deus em nossa alma, pela qual nós, apoiados na autoridade do mesmo Deus, acreditamos que é verdade tudo o que ele revelou e por meio da Santa Igreja nos propõe para crer. É o ato de fé. Está errado? Não, não está errado. Mas falta muita coisa. Catecismo Romano. Abre o Catecismo Romano. Na primeira página, trata-se da fé. Por quê? Porque a primeira parte do Catecismo Romano, como também de São Pio X, é o símbolo da fé, o símbolo dos apóstolos. E logo no início, nós analisamos, creio em Deus. Começa por assim, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, creio em Deus. E vai te explicar o que é crer em Deus. Citação. Aqui vamos falar daquela virtude pela qual assentimos, e eu sublinho a palavra assentimos, plenamente a tudo quanto nos foi revelado por Deus. E praticamente é só isso. Esse lampejo de explicação do objeto formal da fé, por causa da palavra assentimos, não se desenvolve no Catecismo Romano. O que segue trata do objeto material da fé. O objeto material da fé são os artigos do credo, ou do dogma. Tudo aquilo que está escrito, explicitando aquilo que nós devemos crer, são os artigos de fé, o objeto material da fé. Que é um pouco o que Dom Gerard dizia. Nós estamos com o credo, nós estamos com a doutrina. Então, está tudo certo. Não está tudo certo, não. Falta o essencial, que é a virtude infusa por Deus no meu coração, pela qual eu puxo a espada e defendo a fé, independente dos artigos de fé. Tem muitos heréticos que defendem quase toda a fé. E, no entanto, nós não podemos segui-los. A questão do credo, dos artigos de fé, tem sua importância, e nós vamos ver isso daqui a pouco, mas não é o objeto formal da fé. Se nós formos nas Sagradas Escrituras, nós temos esse belíssimo texto aos Hebreus, São Paulo, tá? Não existe autor da Epístola aos Hebreus, não, é São Paulo, tá? Isso é dogmático, definido pela Igreja, nós não podemos pensar de outra forma. O autor da Epístola aos Hebreus é São Paulo. Capítulo 11. Toda a Epístola aos Hebreus é algo belíssimo que precisa ser lido. Ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam, o argumento das que não se veem, das coisas obscuras. Fundamento e argumento das coisas
que nós esperamos ver um dia, mas não vemos ainda hoje. Foi por a terem possuído que os antigos obtiveram um bom testemunho de Deus. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, de sorte que o visível foi feito pelo invisível. Animado pela fé, ofereceu Abel a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Por ela, foi declarado justo, tendo Deus aprovado os seus dons. Por ela, fala ainda depois de morto, por meio dos seus exemplos. Pela fé foi arrebatado Enoque deste mundo, para que não visse a morte, e não foi encontrado, visto que Deus o tinha arrebatado. Antes desta transladação, recebeu o testemunho de ter agradado a Deus. O que é o testemunho de Deus? É a graça. É a presença de Deus na nossa alma que é o testemunho de Deus. Sem a fé, é impossível agradar-lhe. De fato, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é remunerador dos que o buscam. Eu não vou ler o texto todo, é um capítulo inteiro. Foi pela fé que Noé é avisado, foi pela fé que chamou Abraão e Abraão obedeceu, foi pela fé que ele se estabeleceu numa terra prometida. Foi pela fé que Sara, estéril, recebeu a virtude de conceber. Na fé morreram todos esses patriarcas, olha que beleza isso. Na fé morreram todos esses patriarcas, sem terem ainda recebido as coisas prometidas, mas vendo-as e saudando-as de longe, confessando serem estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Em verdade, os que falam assim mostram bem que buscam a pátria. Por certo, se eles tivessem na mente aquela de onde saíram, tinham, na verdade, tempo de voltar para lá, mas é uma pátria melhor, a pátria celeste que eles desejam. Por isso, Deus não se dedigna de se chamar seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. E continua, pela fé, Abraão, posto à prova, ofereceu seu filho em sacrifício. Todavia, Abraão considerava que Deus é poderoso até para ressuscitar os mortos. Por isso o recuperou. E isto é para nós um símbolo. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú em vista de coisas futuras. Vejam que sempre essa noção do futuro, essa noção do escondido, né? Pela fé, Moisés, depois de grande, negou ser filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus que gozara a delícia transitória do pecado. Que mais direi? Diz São Paulo. Que mais direi? Faltar-me-ia tempo se eu quisesse falar de Gedeão, de Baruque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, exerceram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, evitaram o fio da espada, convalesceram de enfermidades, tornaram-se fortes na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres houve até que recobraram ressuscitados seus mortos. Pela fé, uns foram torturados, não querendo o seu resgate, para alcançarem melhor ressurreição. Outros sofreram ludíbrios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, torturados, cerrados, foram passados ao fio da espada, andaram errantes, cobertos de peles de ovelhas e de cabras, desnudados de tudo, oprimidos, maltratados. Eles, de quem o mundo não era digno, tiveram de andar errando pelos desertos, pelos montes, pelas cavernas e antros da terra. E todos eles, conquanto houvessem recebido um bom testemunho, por causa da sua fé, não beneficiaram da promessa. Não beneficiaram da promessa. Nós é que recebemos a promessa. Eles não. Tendo Deus disposto alguma coisa melhor para nós, de forma que eles, sem nós, não obtivessem a perfeição da felicidade da história dos israelitas, depois da sua entrada na terra prometida. Depois desse belíssimo texto, nós temos o Concílio do Vaticano I, 1870, definição dogmática da fé, no Constituição de Fide Católica,
seção 3 do concílio. A Igreja define a fé como uma virtude sobrenatural, pela qual, inspirados e ajudados pela graça, cremos ser verdade o que Deus revelou. Não devido à verdade intrínseca das coisas, que é a ciência, nós vamos ver daqui a pouco, conhecida pela luz natural da razão, mas em virtude da autoridade do próprio Deus, autor da revelação, que não pode enganar-se nem enganar. Pois, segundo o testemunho do apóstolo, a fé é o fundamento firme das coisas esperadas, uma prova das coisas que não se veem. É outro texto também belíssimo que vocês podem procurar, que é toda a seção 3 do concílio. Cabe então agora nós tentarmos compreender onde está o ponto principal desse objeto formal da fé, daquilo que é o testemunho de Deus em nós. Há uma diferença muito grande entre crer e não crer. Uma distância infinita, dois mundos. Há muitos anos atrás, eu recebi um jornalista e ele queria saber a minha opinião sobre o Papa que ia ser eleito. Foi durante o conclave do Papa Francisco. Não sei por que eu aceitei fazer aquela entrevista, porque não foi ruim, não. Ele até foi bastante respeitoso, mas não é por causa disso, é porque eu acho que é jogar pérolas aos porcos. Mas eu comecei a entrevista dizendo para ele, olha, ou você tem fé ou você não tem. Se você tem fé, você vai entender o que eu vou dizer. Se você não tem, é melhor pegar suas coisas e ir embora, porque você não vai entender nada. Foi quando eu falei que era melhor para a igreja um papa da pá virada do que um papa bonzinho e conservador. Nós estávamos saindo de Bento XVI, né, por causa da enganação que aquilo traz de que belas cerimônias apagam o fogo que Vaticano II acendeu sobre a igreja. Não apaga. O problema da fé continua e piora, porque fica escamoteado. Então o Papa da pá virada, ele pelo menos faz as bagunças dele e a gente vê. Né? E é por isso que a nossa igreja está cheia, porque toda semana o Papa Francisco, né, que Deus dê saúde para ele, né, inventa uma coisa nova e as pessoas vão se escandalizando e vão vindo procurando a capela. Então existe uma distância entre crer e não crer. Não é um ato racional, não é uma escolha, é uma opinião. Não se adere a um programa social ou a um time de futebol. Ou você tem fé, você se salva, ou você não tem fé e você se condena. Isso é Nosso Senhor aos apóstolos no momento da ascensão. O que acontece? O nosso espírito recebe uma luz natural na ciência de um objeto criado, as coisas daqui da Terra. Há uma luz natural, nossa inteligência racional, ela capta essa luz das coisas. Mas ela recebe uma luz sobrenatural no conhecimento de um objeto que é o próprio Deus, no seu mistério, nas coisas escondidas, como São Paulo diz. Apesar de não poder haver oposição entre fé e ciência, pelo fato dos dois terem Deus como fonte, a ciência é obtida por uma evidência racional, pelo uso da nossa inteligência e da vontade, enquanto a fé é dada por Deus, pela revelação. Além disso, a ciência tem por objeto os dados naturais da criação, enquanto a fé tem por objeto o próprio Deus naquilo que ele tem de inacessível e de inefável. Não há palavras que possam exprimir aquilo que Deus é. Vocês lembram daquela visão de Moisés diante da sarça ardente? Deus manda ele ver o faraó. E o que eu vou falar para o faraó? Moisés era gago, né? Então ele vai ter a ajuda do irmão para poder falar, porque se ele começasse a falar não ia acabar nunca. E aí Deus diz, né? Quem eu vou dizer para o faraó que me enviou? Eu sou o que sou. O texto diz, eu sou o sou. Não tem palavra humana que possa exprimir o que Deus é. Então ele diz, eu sou o sou. Diga ao faraó, o sou me enviou. Em português não significa nada, mas
na linguagem da fé, a gente acaba entendendo um pouco. Crer ou não crer? Crer com obra de amor ou crer sem obra de amor? É outro problema. A fé deve ser informada pela caridade. Isso é o catecismo. Não basta a fé, ela tem que vir junto com obras. O que é obras? É o amor. É o amor de Deus, em primeiro lugar. Aperfeiçoada na presença de Deus na amizade. Aqui eu uso a palavra amizade num sentido analógico, porque a amizade comporta dentro da caridade uma equidade, né? O amigo e o amigo são iguais. Entre Deus e nós não tem igualdade nenhuma, né? Mas como o amor e a amizade podem ser sinônimos, então a gente chama de amizade nesse sentido. Por causa do amor, a alma vive em Deus e Deus vive nela. Não seria normal possuir o testemunho de Deus, o caráter batismal e viver longe dele, ter seu coração longe de Deus. O pecado destrói a caridade. A fé permanece, mas é uma fé morta, sem efeitos de salvação. Portanto, crer ou não crer, nós precisamos crer. E precisamos crer com amor, ou seja, obrando pela caridade. Essa fé, distinção entre a ordem natural e a ordem sobrenatural. Aquele livrinho do Père Emmanuel, a ordem natural e a ordem sobrenatural, dá uma bela aula sobre as duas ordens. As coisas que são da natureza e as coisas que são sobrenaturais. O que faz o naturalismo rebaixa o sobrenatural ao natural, que é a obra de Vaticano II. É necessário sempre nós termos essa distinção. É por aqui, é por esse caminho que nós chegamos naquilo que é essencial para alcançar a compreensão da visão profunda e sobrenatural das coisas que acontecem. Atestar um milagre, por exemplo, porque viu acontecer um milagre, é um conhecimento natural, algo que está na sua frente. O sujeito está caindo do prédio, São Vicente Ferro, manda ele parar. Para, que eu tenho que pedir licença ao meu superior para te salvar. Aí ele para, no ar. O sujeito que estava ali passando na rua falou assim, eu vi, né? Testemunhei, o sujeito parou. Né? Ou Lázaro sendo ressuscitado por Jesus Cristo, 4 dias depois de morto. Quem estava ali, aqueles judeus, viram, atestaram, conhecimento natural. Ah, mas o milagre não é sobrenatural? O milagre mas ver o milagre acontecer é simplesmente uma ciência do fato. Agora, saber e crer, ser Deus a causa do milagre para a nossa salvação, isso é um conhecimento sobrenatural. É preciso que Ele sopre isso no nosso coração. Portanto, nós precisamos de uma definição mais profunda do que é a fé. O que acontece, então, no ato próprio da virtude da fé é um assentimento. E quando a gente fala assentimento, né, nós nos lembramos da definição do Catecismo Romano, virtude pela qual assentimos plenamente a tudo quanto nos foi revelado por Deus. Então, esse assentimento interior é movido pela virtude da fé. São Tomás vai explicar. O nosso intelecto, eu espero que não seja muito árduo, muito difícil. Tentei, né, fazer de modo que fique mais ameno. São Tomás explica que o assentimento no ato de fé, o nosso intelecto opera, em primeiro lugar, pela simples apreensão. Nós olhamos para as coisas e formulamos um conceito na nossa inteligência daquela coisa. Um nome, homem, animal, casa, parente, literatura, tudo são nomes, tudo são conceitos de uma primeira etapa do nosso conhecimento. A simples apreensão, dizem os filósofos.
Nessa simples apreensão, continua São Tomás, não se consegue distinguir o falso do verdadeiro. Logo, não é possível um ato de fé. Quando o nosso intelecto opera por composição e divisão dos conceitos, nós realizamos o chamado juízo. Aí a operação já é um pouco mais complexa. Quando nós dizemos Pedro é homem. Tem dois conceitos, Pedro e homem, e a ligação com o verbo ser. Isso é um juízo. Nessa operação, afirmamos ou negamos, e por isso encontramos o falso e o verdadeiro. Só existe fé a partir dessa segunda operação do Espírito. Nós cremos na verdade, descremos na falsidade. Ele dá um passo a mais. Naquilo que toca ao ato da inteligência diante das escolhas possíveis que surgem dos nossos raciocínios, aí eu tenho um raciocínio mais complexo, eu tenho um primeiro juízo que eu faço, acrescenta-se algum dado e a gente chega a uma conclusão. E essa conclusão, às vezes, vai num sentido, às vezes vai no outro, por isso que ele chama de possíveis. Haverá uma determinação da verdade de modo mediato ou de modo imediato. Ou você vê aquilo imediatamente, ou você precisa de um auxílio, de algum dado a mais para poder chegar na conclusão. Se você vê a coisa, um primeiro princípio, por exemplo, você vê, não precisa raciocinar para isso. O modo imediato acontece quando a verdade aparece ao intelecto de modo claro e infalível, como no caso dos primeiros princípios, né? Expressos em termos claros, sem possibilidade de dúvida. Uma coisa não pode ser e não ser sob o mesmo aspecto ao mesmo tempo. Isso a gente percebe na hora, né? O modo mediato acontece quando, havendo conhecimento dos termos pré-definidos, então nós temos já um conhecimento, um dado nos é conhecido. A inteligência é determinada pelo outro dado que se apresenta. Um outro dado que nos é informado. Em virtude dos primeiros princípios, nós conseguimos fazer a relação de um com o outro. E essa operação chama-se ciência. Você adquire ciência pelas conclusões que você tira. Porém, acontece de a inteligência não poder se determinar pelo segundo dado que lhe é dado, nem pelos princípios conhecidos. Porque não há definição conhecida e não se consegue determinar uma conclusão da demonstração. Nesse caso, a inteligência precisa ser determinada de outra forma. Olha como que São Tomás trabalha, tá? A gente aqui percebe isso de um modo muito, muito profundo, muito belo, né? Ele vai analisando aquilo que qualquer filósofo sabe, né? A primeira operação do espírito, depois a segunda, o juízo, o raciocínio. Se você chega a uma conclusão, você sabe se ela é certa ou se ela é errada. Muito bem. E se você não consegue chegar nessa conclusão, porque os dados que você tem não são de ciência? Então, nessa hora, diz ele, a vontade é que tem que determinar a inteligência. A vontade é a faculdade do amor, é a faculdade da união, não é de formar conceitos. O que a vontade faz? Ela escolhe assentir. Opa, nós já ouvimos esse verbo antes. Ela escolhe assentir a uma parte determinada e precisa, em virtude de algo que seja suficiente para mover a vontade, mas que não é suficiente para mover a inteligência. A vontade lhe parece bom ou conveniente, a vontade, né? Para a vontade parece bom ou conveniente aderir a esta parte da proposição. Esta é a disposição de quem crê. Aquele que emite um ato de fé não foi porque ele fez ciência, não foi porque ele chegou a conclusão nenhuma. Ele precisou da vontade para determinar a inteligência. Faça, aceite.
Não reclame, não procure, simplesmente entregue-se. É a vontade que faz isso. Como alguém que acredita na palavra de outro homem porque vê nele decência ou utilidade. Ainda dá o exemplo da confiança que nós temos, né, quando o pai diz para o filho, vai na cozinha e chame sua mãe, o filho corre na cozinha para chamar a mãe. Como é que ele sabe que a mãe está lá? Porque o pai disse. Ele não está vendo a mãe na cozinha. Talvez ele tenha passado na cozinha e não viu mãe nenhuma, mas o pai disse, vá na cozinha e chame sua mãe. Então, do mesmo modo que na vida social nós confiamos uns nos outros, assim também na vida da inteligência, ela recebe da vontade uma determinação, um assentimento para crer, para dizer. Agora, vejam, a vontade atua sobre a inteligência, mas o ato de fé, a verdade de fé está na inteligência, é um conhecimento. Não é um ato de amor. O amor vem completar e enriquecer a verdade que está na inteligência. Nós assentimos com a vontade, cremos na palavra de Deus com vistas ao prêmio prometido da vida eterna. Este prêmio é suficiente para mover a vontade e inclinar a inteligência a aderir à verdade divina. Se quiserem anotar, São Tomás de Aquino, De Veritate, opúsculo De Veritate, questão 14, artigo 1. É como na multiplicação dos pães. 5.000 homens viram o pão multiplicado, comeram do pão multiplicado. Mas quem assentiu à realidade de que Jesus Cristo estava ali fazendo um milagre porque ele é Deus? Daqueles 5.000, quantos compreenderam que estava diante de Deus, diante do Messias? Não basta saber que há uma revelação, é preciso ir além. Saber que só há uma única revelação verdadeira. Ela é a verdade escondida em Deus desde o princípio, manifestada no fim dos tempos para a nossa salvação. Ela é a verdade imutável, inevolutiva, se eu posso me exprimir assim. Não tem como evoluir. Perfeita, plena. Verdade que desde essa vida permite ao discípulo que ama a Deus conversar com Deus. Ir sempre mais adiante nesse convívio inspirado pelo amor. Agora bem, voltemos àquela distinção entre conhecimento natural e conhecimento sobrenatural. Nós precisamos compreender que há uma revelação. Essa compreensão de que há uma revelação é um conhecimento natural. Crer na revelação, crer na verdade divina revelada, infalivelmente presente na pregação da igreja, presente mesmo nas proposições definidas pela igreja, guardadas com todo cuidado ao longo dos séculos, em uma palavra, nós precisamos ter fé na revelação. E ter fé na revelação é uma questão de uma iluminação celestial, de uma iluminação sobrenatural. Vem de Deus, não vem do nosso conhecimento. Nós ouvimos a pregação e ouvir a pregação é um conhecimento natural. Quando nossa vontade determina a nossa inteligência, aceite, mesmo não compreendendo, então nós estamos diante de um ato sobrenatural. Um detalhe que eu posso dar como exemplo disso, uma das críticas que foram feitas ao fato de nós preservarmos a missa de sempre, a missa de São Pio V, era assim: a gente não entende nada.
Pelo menos na missa nova a gente entende. Ora, quando você entende quando você conhece, estuda, sabe pelo catecismo que a missa, o que acontece na missa é algo absolutamente sobrenatural, que é a renovação incruenta do sacrifício da cruz, ou seja, a paixão de Jesus Cristo de 2000 anos atrás está presente misticamente, sacramentalmente na nossa frente. Quando a gente entende isso, nós estamos dentro do mistério de Deus. É um ato de fé. A atitude que o fiel deve ter quando entra na igreja para assistir à missa é uma atitude de fé sobrenatural. Eu não sei como que se faz, mas aquilo ali é a paixão de Cristo. Eu não sei como se faz, mas não é mais pão e não é mais vinho, agora é o corpo e sangue de Cristo. E eu creio. A missa nova, quando traz a noção de que agora você vai entender o que é a missa, então você elimina o ato de fé. Não precisa mais da fé. Porque você vai entrar na missa, vai ouvir aquelas palavras todas e vai dizer, agora entendi tudo. Não, o que o padre está falando, eu estou entendendo, não tem mais esse negócio de latim. Né? Mas a fé ficou do lado de fora. Não preciso mais da fé para assistir missa. Ora, se a gente não precisa mais da fé para assistir missa na missa nova, né, então está faltando o essencial. Né, porque a missa é um mistério. E sendo um mistério, não é algo que a gente deva entender. Se nós tivermos um missal, ou se nós estudarmos latim, nós vamos poder aprofundar o nosso amor por nosso Senhor Jesus Cristo por causa da beleza dos textos, por causa de tudo aquilo que a igreja nos traz naquele domingo, naquele dia. Mas nós vamos continuar mergulhados no mistério. Aquilo vai nos ajudar a mergulhar no mistério, mas continua sendo mistério. Continua sendo coisas que nós não podemos explicar. Mas se a missa nova diz, não, agora a gente entende tudo, ótimo, ótimo. Então a gente entende que a missa nova não é uma missa para ser assistida, porque está me roubando a fé. Como se chega a essa visão sobrenatural da fé? Em primeiro lugar, a necessidade de verdadeiros apóstolos que preguem a verdade da fé. Fides ex audito, diz São Paulo. A fé nos vem pelos ouvidos. Nós ouvimos a pregação e cremos. Ora, a pregação é obra do sacerdócio, é obra da igreja. São Pedro o diz em uma palavra, nos vero oratione et ministerio verbi instantes erimus. Nós deveremos ser constantes na oração e no ministério do verbo, no ministério da palavra. Para São Pedro, o ministério consiste, em primeiro lugar, na oração. Em segundo lugar, na pregação da palavra. A administração dos sacramentos vem depois. A terceira função do sacerdócio é a consequência das duas primeiras. A primeira é a oração. Por causa do amor, por causa da fé informada pela caridade. Em segundo lugar, a graça deve abrir os corações e afastar a cegueira dos espíritos. A recusa da fé brota exclusivamente da fraqueza do homem. Conclui-se que a fé é intrinsecamente sobrenatural, não é algo do homem, não é algo nosso, é um dom de Deus que sopra no nosso coração este conhecimento e que faz com que a nossa vontade se incline no assentimento e a inteligência, então, repousa no conhecimento infalível, total e completo daquela verdade de fé. No seu conteúdo, ela é intrinsecamente sobrenatural. No seu conteúdo ou objeto material, que é o mistério de Deus. Não se trata de algo racional e demonstrável, apesar da nossa razão poder discorrer e desenvolver o que recebe pelo dom da fé. A gente recebe o dogma, recebe a revelação, lê na Sagrada Escritura, vê o magistério da igreja e vamos estudar, como os doutores da igreja fizeram, e desenvolveram, às vezes, tratados enormes.
Santo Agostinho tem 8 volumes sobre a Santíssima Trindade. A gente se perde lá dentro, é verdade. Mas é belíssimo. Então, é dada a inteligência ao homem para que ele desenvolva aquilo, mas o dado revelado nos vem por um dom de Deus. E o assentimento da fé nos vem por um dom de Deus. Então, é intrinsecamente sobrenatural no objeto material, aquilo que é revelado, o símbolo dos apóstolos, etc., e no seu motivo formal. O que é o motivo formal? A luz recebida de Deus que atua em nós como um testemunho de Deus no interior da alma. Esse motivo formal da fé não é uma sensibilidade, não é porque eu sinto a fé. Evidentemente, se nós tiramos esse assentimento e a revelação objetiva, que é um dom de Deus, o que sobra é o sentimento. E é por isso que, tanto em Lutero como no modernismo de Vaticano II, a fé para eles é um sentimento. Você se sente forte, você se sente confiante, você se sente católico. Não é assim. Nós não temos que sentir nada, nós temos que conhecer. Não é um gosto pessoal pelas coisas de Deus, nem tampouco o resultado de nossas reflexões ou opiniões. É esse testemunho de Deus no interior da nossa alma, a presença de Deus no interior da nossa alma. Não confundir o motivo formal da fé com o motivo de credibilidade, tá? Em alguns catecismos vocês vão estudar o que são os motivos de credibilidade. Isso já está mais para a apologética. Você vai ver daquela verdade revelada alguns elementos naturais que nos inclinam a dar o assentimento da fé. Ou seja, é preciso viver essa virtude da fé ilustrada pela caridade. Se é verdade que a fé é intrinsecamente sobrenatural, um dom vindo de Deus, tratando dos mistérios de Deus por meios divinos, que é a graça no nosso coração, cabe abordar outro aspecto de grande importância para a vida da alma, a fé vivificada pela caridade. A alma que possui a fé viva, que vive em estado de graça, a alma que vive em estado de graça, que foge do pecado, cuja fé é animada pelo amor de Deus, o homem que crê como um amigo de Deus, um católico de verdade, no seu estado normal, o normal da nossa vida deveria ser estado de graça, deve estar ávido não apenas de examinar a estrutura da fé na sua intrínseca sobrenaturalidade, mas também de ver sua realização prática em seu estado mais perfeito, que ocorre quando a alma é arrancada do poder das trevas e transferida à admirável luz do reino do seu Filho. Epístola aos Colossenses. A coisa começa a ficar mais séria para nós, porque agora não apenas nós temos um assentimento da vontade inclinando a nossa inteligência a aderir com todas as forças ao dado revelado, mas agora essa mesma vontade vai ser como que elevada à ordem sobrenatural, elevada à ordem da caridade, pela presença de Deus em nós. E é muito interessante de ver como que os autores jogam, né, uma faculdade da nossa alma vai iluminando a outra, esta vai fortalecendo a primeira ilumina mais ainda a outra, e nós vamos de claridade em claridade, como diz São Paulo. Esse estado de perfeição ao qual todo católico é chamado, vejam, todo católico é chamado, tá? Isso aqui não tem como a gente fugir disso. A única coisa que nos afasta disso é o pecado, a negligência,
não estudo, não leio, não rezo, não vou à missa, ou vou à missa de vez em quando, ou então vou só na missa de domingo e acabou, a gente vai perder. Perde-se o amor, em primeiro lugar, e depois a própria luz da fé vai ficar diminuída. Esse estado de perfeição, esse estado em que a minha alma, a minha vontade já está movida pelo amor de Deus, é um estado de contemplação, diz o padre Calmel, num belo livro dele sobre os mistérios da fé. Estado de contemplação. Se é útil ao católico estudar as verdades reveladas, estudar seu desenvolvimento na vida da igreja, se é útil e bom se consagrar a Deus na vida religiosa, se é bom que haja vocações sacerdotais, no entanto, esse progresso não se situa na vida religiosa ou na vida sacerdotal. Esse progresso da alma não é relativo ao estado de vida que alguns dentro da igreja assumem para estar mais próximo disso, para pregar o evangelho, para levar os sacramentos a todos os povos. O progresso na fé está, sobretudo, na vida de oração, da oração que brota do amor de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, com seus dons sagrados, perfumando todos os atos do católico, em qualquer estado de vida que ele viva. Aprofundar a fé teologal, o dom de Deus, é a vocação de qualquer católico. Um sacerdote, uma religiosa, um religioso teólogo estão mais aptos a crescerem na contemplação dos mistérios da fé devido à presença constante dessas coisas. A meditação, a oração, a celebração da missa faz com que, durante o dia todo, a pessoa consagrada a Deus tem essa meditação e essa contemplação. Enquanto que os outros, né, vão para os seus trabalhos, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da família, e o filho ficou doente, tem que levar no médico. Padre, não dá tempo de rezar, não conseguiu rezar o terço hoje. Acontece. Então torna-se mais difícil, mas não tira a responsabilidade. Isso não isenta o simples fiel de deixar-se levar pelas grandezas celestiais da fé, movido em sua alma pelo amor de Deus, por ter aprofundado o estudo do seu catecismo. Apesar dessa beleza que é a alma de um católico elevada à contemplação por causa do amor de caridade que Deus sopra no coração, e aí se completam as 3 virtudes teologais, porque a fé informada pela caridade, no meio disso tudo, a virtude da esperança, que Peggy já dizia que era la petite fille de rien du tout, né? A esperança está sempre meio escamoteada, né? Ninguém fala muito dela, mas é ela que pega, segundo Peggy, ela que pega a fé e a caridade e empurra pelas mãos no caminho delas. Por que ela empurra pelas mãos? Porque ela olha lá na frente. A esperança é a virtude que nos faz olhar o fim, a vida eterna. Nos dá a certeza do auxílio de Deus para alcançar a vida eterna. E tudo na nossa vida aqui na Terra, quando nós estamos diante dessa contemplação, de alguma forma a virtude da esperança está presente. Descoberta do outro, vocês podem ver lá o senso lúdico, o senso da eternidade, que o Corsão relaciona justamente com a virtude da esperança. Mas, paralelamente a isso, nós temos o objeto material da fé, o dogma, o credo. Precisamos conhecê-lo. O modernismo atual, com suas raízes protestantes, despreza o enunciado da fé, atrapalha a vida deles. Essa coisa muito espontânea, e cada um fala o que quer, né? Tudo isso faz parte desse modernismo. Por quê? Porque quebra aquela hegemonia de uma formulação dogmática constante, fácil de aprender, transmissível de pai para filho. Tudo isso é quebrado por causa da
do caráter evolutivo do dogma para os progressistas. Esse modernismo despreza o zelo com que a Igreja preservou o dogma da fé, tanto pela exigência da palavra justa. A coisa tem que ser dita com a palavra justa. Por exemplo, consubstancial, Concílio de Nicéia, 325. É consubstancial, ponto, acabou. Ah, mas é melhor a gente dizer que é semelhante. Não, não é semelhante. É consubstancial. O Pai e o Filho são consubstanciais, a mesma substância. O mesmo Deus, o único Deus. Aí vem toda a crise do arianismo, né? Vocês têm um livro do Lancaster para ler. Vale a pena. Concílio de Éfeso, 431. Theotokos. Não é mãe de Jesus, não. É mãe de Deus, tá? Católico tem que dizer mãe de Deus. Ponto. Acabou. Fica definido pelo concílio, fica definido o dogma. E é tão bom para nós, quando nós estamos diante de coisas definidas, claras, que aquele povo saiu pelas ruas, né, gritando Theotokos, Theotokos, porque descobriram que aquela verdade ali era a verdade católica. Conta na história. Transubstanciação, Concílio de Trento. Não quero saber. Ah, mas isso faz parte de uma certa escola filosófica. Não quero saber. É transubstanciação, não tem outro nome. Transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Não pode usar outro nome. O que se usa hoje? Transsignificação e outros termos que não significam nada ou que são heréticos. Transsignificação significa: durante a missa, o significado de pão deixa de ser significado de pão, passa a ser significado do corpo de Deus, tá? Depois da missa, volta o significado anterior. E vira pão de novo. Aí não basta um milagre, agora eles fazem dois, né? Vira pão, vira o corpo de Cristo, depois vira pão de novo. E joga as hóstias na caixa da sacristia. Isso é pão. Para que sacrário, para que essa coisa toda, lamparina, dá trabalho, né? Volta para a sacristia. Hoje talvez isso tenha diminuído, tá? Não sei como é que está o ambiente aí mais progressista. Mas nos anos 70 isso aqui engraçou. E era assim, os padres tradicionais que tinham todo o respeito, toda a veneração e adoração do corpo de Deus eram desprezados, eram ridicularizados pelos grandes, né, senhorizinhos de gola rolê, né, que vinham lá ensinar um novo catolicismo. Então, importa o termo, importa a palavra. A Igreja preservou isso, né? O que é o latim, senão a preservação do dogma? Porque não varia, o significado das palavras é o mesmo. Então, não pode variar, tem que ser em latim. Aí, alguns vão dizer, não, mas Vaticano II disse que era para fazer em latim. É aí quem faz. De fato, vocês sabem que em Vaticano II não existem heresias propriamente ditas, existem portas abertas para as heresias. Tudo é possível, tá? Mas não está escrito a heresia. Tá? E aí, como as portas estão abertas, bastou um grupo de pessoas mal intencionadas e difundiram pela Igreja a corrupção e a revolução. Ora, os cursilhos de cristandade foi a organização montada dentro das paróquias, no tempo do concílio, logo depois do concílio, para entrar nos vasos capilares da Igreja. Como que, do concílio para os bispos diocesanos, dos bispos diocesanos até os padres, até aí, né, é hierarquia, vai. Mas como passar isso para a alma de cada senhorinha que reza o terço da minha paróquia? Cursilhos de cristandade. Reuniam eles, né, fazia aquela coisa bem familiar, muito agradável, né, e ali o veneno do progressismo foi passado para as almas. Arrancaram a fé sobrenatural do coração dos homens através dos cursilhos de cristandade.
é o que o modernismo faz. Despreza o enunciado do dogma, considera que essas fórmulas são evolutivas, adaptáveis, sem se importar com o fato do esvaziamento da força da verdade pela variação constante dos enunciados. O cardeal Ratzinger, quando Monsieur Lefebvre citou para ele os papas do século XIX, sobretudo Pio IX, sobre o liberalismo, condenando o liberalismo, a resposta é lapidar. Monsenhor, essas coisas nas encíclicas do século XIX contra o liberalismo foram excelentes para aquela época. Hoje não. O mundo mudou. E o mundo mudou, nós temos que nos adaptar ao mundo. É impressionante. Mas esse é o pensamento do cardeal Ratzinger, o pensamento do Papa Bento XVI. Na realidade, a fé teologal, pelo fato do nosso espírito ser criado, pelo fato do nosso espírito necessitar de conceitos e de ideias para chegar ao conhecimento racional, pelo fato de não estarmos ainda na visão de Deus face a face, essa fé teologal necessita das fórmulas dogmáticas, das definições claras da Igreja. Em uma palavra, a alma humana necessita do credo. Ela precisa dos anátemas rigorosos da Igreja. O Corsão é um paladino, né, nós precisamos dos anátemas para saber onde está o erro. Porque os anátemas definem o certo e o errado, o infalível do passageiro, para não hesitar sobre aquilo que ela recebe de Deus como verdade eterna. A alma recebe a revelação, a alma recebe a virtude da fé no batismo e ela não pode hesitar. Tem que ser direto. Eu creio. Sim, Senhor, eu creio. Ao recitar o credo, o fiel atinge Deus no seu mistério. Através da formulação do credo, atinge Deus no seu mistério, ou seja, na fé sobrenatural, no assentimento formal àquilo que Deus revelou. Atinge Deus nos mistérios de tudo aquilo que Deus realizou ad extra, fora de si mesmo. Mesmo assim, a fé tem por objeto o mistério invisível. Per speculum in enigmate, diz São Paulo. Nós vemos hoje a Deus como num espelho, como numa imagem. Porque vê-lo face a face só no século futuro. O fiel que vive no seu estado normal, o estado de graça, se une a Deus sem distância. O amor implica uma união imediata e total. E esse fator imediato funda uma das leis primordiais da vida sobrenatural. Quanto mais a alma tem fé, mais ela cresce na caridade. Cresce na caridade e naquele balanço das virtudes, como eu falei. Mais a fé recebe uma ajuda de connaturalidade, o que é inseparável da caridade, é connatural. A caridade une no amor e nos torna connaturais a Deus. Né? Os dois seres que se amam são como que uma mesma natureza. Mais a fé recebe uma ajuda de connaturalidade, o que é inseparável da caridade, e mais o conhecimento da fé aproveita na connaturalidade do amor. Ou seja, aquilo que está na vontade, vindo pela caridade, ajuda a inteligência a conhecer melhor, a aderir melhor às verdades de fé. Porém, essa connaturalidade do amor não se faz mediante conceitos e ideias, porque isso é próprio da inteligência, não da vontade, mas por presença e inabitação. Por esta razão, o que ama assim a Deus se recolhe no silêncio, adere a Deus no silêncio, adivinha Deus no silêncio do amor. Nisso, nada há que rejeite a formulação dos artigos do credo.
Ao contrário, quanto mais amante e silenciosa, mais firme se estabelece a alma na certeza infalível da fé. O credo, os dogmas, os evangelhos, a santa liturgia, tudo canta em torno da alma fiel às maravilhas de Deus. Aí vem Vaticano II. Aí vem o drama do nosso tempo. Aí vem a necessidade de nós nos posicionarmos de um modo mais forte e mais total na defesa da tradição e da fé. O crime dos liturgistas modernistas é de terem forjado ritos equívocos, já voltado para serem ineficazes. Foram criados para serem ineficazes. Destruíram, obscureceram a profissão de fé católica pelo desprezo das fórmulas claras e definitivas do dogma católico. Além disso, tornaram impossível o recolhimento. Esta oração silenciosa que a fé teologal produz no desejo da alma católica que ama e participa na oração da missa de sempre. Cabe aos fiéis que receberam a graça de conhecer a verdade da fé, o amor sublime do Divino Espírito Santo, não terem medo de proteger esse dom de Deus pela recusa total e definitiva das enganações dos atuais chefes da Igreja, que há 60 anos ludibriam os fracos e arrancam a fé da alma dos inocentes. Toda obra de Gustavo Corsão, toda obra de Dom Marcelo Lefebvre, da Permanência ou da Fraternidade de São Pio X, consiste em levantar a luz da fé no mais alto das nossas vidas, sem medo, sem escrúpulos, sabendo que Deus está do nosso lado, pronto para nos socorrer. Essa é a realidade. Como que isso aparece nos escritos de um Corsão, nos escritos da Permanência? De alguma forma, vivendo dessas realidades interiores, tendo essa união de amor com Deus e esse conhecimento de amor também tão profundo que um Corsão e mesmo um Monsieur Lefebvre tinham, isso desenvolve uma percepção dos acontecimentos de forma que, assim, ajudados pelo isolamento e pelo silêncio, torna-se mais claro o que está em jogo. Muitas vezes aconteceu, eu deveria ter trazido alguns exemplos disso, mas não tive tempo. Muitas vezes aconteceu de as pessoas apresentarem para um Corsão, por exemplo, problemas relativos à obediência, problemas relativos à hierarquia. O próprio Corsão conta essa famosa passagem que alguém chegou na casa dele com um texto, né? Apresentou o texto para o Corsão leu, falando alguma bobagem, e perguntou: o que você acha, Corsão? Isso é uma bobagem. Eu não sei se ele disse bobagem, uma imbecilidade ou coisa parecida. Aí a pessoa descobriu a assinatura, Papa Paulo VI. E aí ele falou: pois é uma bobagem dita pelo Papa Paulo VI. O fato de estar assinado pelo Papa não torna a bobagem menos bobagem, né? Porque a verdade é a verdade, ou ela é bobagem ou não é. Então, são vários momentos em que o Corsão... Eu vou dar um outro exemplo que está nas aulas gravadas do Corsão, daqui a pouco nós vamos publicar isso no site. O Corsão está falando sobre o papel dos papas, o papel realmente sobrenatural dos papas. E ele cita as grandes descobertas. Eu espero não estar confundindo duas coisas. Ele cita as grandes descobertas. Ora, para nós, as grandes descobertas é a origem do Brasil, né? Nós temos uma relação muito íntima com Pedro Álvares Cabral e tudo que aconteceu aqui no Brasil, um agradecimento muito grande por eles terem trazido a fé católica para essas terras. E aqui nós nascemos e aqui nós desenvolvemos isso tudo, né? E nós temos um certo orgulho de dizer que o Brasil nasceu de uma missa, né? Talvez seja o único país que tenha começado com uma missa. Corsão diz assim: aqueles papas que promoveram as grandes descobertas
já tinham perdido a noção das coisas. Já estavam já imbuídos de uma espécie de expansionismo. Temos que descobrir novas terras, temos que ir para a aventura, temos que levar as pessoas. Vamos lá converter os índios também, mas havia um aspecto de aventura muito presente naqueles homens. E o Corção então batia com a bengala na mesa. Tal. O Papa não tem que se preocupar com comida. Deixa os homens se preocuparem com bebida, com comida, com água, com... Isso não é na conta. Ele tem que salvar as almas. Ora, ele falava com aquela ênfase, ele batia. É verdade, porque era um paladino, era um soldado. Mas movido pelo amor, por esse amor de caridade que a fé incutia na alma dele. Ele não podia admitir que os papas tivessem desviado o olhar deles, bastava o olhar deles ter sido desviado. E aí isso se espalha, esse desvio se espalha na nossa vida. E volta e meia nós caímos em coisas desse tipo. Quando o Dom Gerard quis fazer acordo com o Vaticano, o que ele tinha na cabeça? Ele não se lembrou da fé, ele não teve essa percepção da fé sobrenatural. Ele queria construir o mosteiro dele, ele queria difundir a verdade, né, e converter Roma, como eu falei para vocês. Né? A vaidade toma conta do coração e a pessoa toma atitudes erradas e às vezes irreversíveis. As consequências são irreversíveis. A pessoa pode até se arrepender, mas depois já derramou o caldo. É preciso nós desenvolvermos esse espírito de fé, é preciso nós vivermos esse amor de Deus na caridade que ilumina a fé e a fé fortalece a caridade e uma joga na outra e as duas vão crescendo, movidas talvez pela esperança, para que nós saibamos discernir no momento certo o que deve ser feito e o que não pode ser feito. E as coisas às vezes são sutis. Outro dia eu dei um exemplo, não sei mais aonde, né, da tomada de Saint-Nicolas de Chardonnay. Havia um padre em Paris que celebrava a missa tradicional, antes da fraternidade chegar. Tinha milhares de pessoas que assistiam à missa dele. E eles celebravam a missa num lugar alugado. Todo domingo eles montavam a missa nesse lugar, era um salãozão lá para 2.000 pessoas. Quando terminava a missa por volta de meio-dia, eles desmontavam tudo e o pessoal do evento seguinte, que era boxe, chegava para montar o boxe deles. Era assim que os fiéis de Paris tinham missa tradicional. Então um dia eles determinaram, tinha uma igreja que ia se fechar, ia ser vendida, demolida, e eles determinaram, domingo que vem a missa não vai ser aqui não, tá? Nós vamos nos reunir na sala de exposições de tal endereço. Tem lá uma sala de exposições, ao lado dessa igreja. Se reuniram lá, 2.000 pessoas, saíram em procissão com o padre paramentado, o Santíssimo, entraram pela igreja dentro e começaram a fazer a bênção do Santíssimo. E na França existe uma lei que diz que um culto não pode ser interrompido, qualquer religião. Está no meio do culto, não pode ser interrompido. Eles entraram, queriam passar o dia ali, depois ir embora. Quando terminou o dia, os fiéis falaram assim, não vão sair não. Padres, chama padre, vamos celebrar. Aí um padre começou a celebrar a missa, o outro fazia bênção do Santíssimo, o outro rezar o terço e entrou pela noite adentro e os fiéis, aí tem que tirar o chapéu para os franceses, né? Que é um povo aguerrido. Né? Esses gauleses são os loucos, né? Passaram e dormiram lá dentro. E o pároco veio e eles expulsaram o pároco. Aí desligaram as luzes, desligaram o aquecimento e eles passaram lá a noite toda. E na noite seguinte, aí veio o governo, né? Porque as igrejas pertencem ao governo. Aí o governo foi lá, eles olharam e falaram assim, a gente está aqui celebrando. Né? Nós queremos a concessão para nós. Fraternidade São Pio X. Aí o governo deu. Vai ser demolido. Eles vão demolir isso aqui. Essa igreja foi construída para o culto católico. Nós estamos aqui para fazer o culto católico. Por que vai tirar, vai demolir? Aí deu a concessão, está lá até hoje, Saint-Nicolas de Chardonnay, 5, 6 missas por domingo, uma multidão gigantesca. Muito bem. Tudo correu segundo a providência divina.
De alguma forma, Deus suscitou aquele movimento e abençoou aquele movimento. Alguns anos depois, eles tentaram fazer isso em outra igreja. Deu quebra-quebra, chamaram a polícia, foi gente presa, né, uma arruaça danada, escândalo geral na cidade. Por quê? Porque não foi visto com o recuo necessário, a prudência necessária, a visão sobrenatural da fé. Ah, só porque a gente vai conquistar uma outra igreja? Não, não é assim. Não é assim. Então, nós temos na nossa vida muitos embates, nós temos muitas decisões a serem tomadas na defesa da nossa fé, na missa que nós assistimos, na paróquia, né? Nas paróquias da tradição, que são necessárias na nossa vida. Nós não podemos ir numa missa hoje aqui, amanhã ali, porque nós precisamos dessa relação com o altar. Todo católico precisa de um território, de um altar. O meu altar é aqui, ó, Pendotiba, muito bem, Capela São Miguel, mas tem que estar em algum lugar, tem que estar ligado a esse lugar. E ali forma-se uma pequena paróquia. Ela é pirata? Ela é pirata não porque a gente queira, ela é pirata porque o bispo não quer saber da gente. E ele nos expulsa, marginaliza, aponta o dedo, diz que nós somos cismáticos. Outro dia mesmo alguém me perguntou assim, mas como é que eu sei se, né, essa questão da obediência, não, mas é cisma, não é cisma? Eu falei, como é que é cismático se eu digo o nome do Papa todo dia na missa? Que espécie de cismático sou eu? Né? Se eu digo o nome do Papa é porque o Papa é o Papa, né? Não tem cisma nenhum. Tem desobediência? Também não. Aparentemente tem uma desobediência. Por quê? Porque ele manda eu celebrar a missa 9, eu digo, não, em consciência eu não posso celebrar. Mas isso para mim é pecado. É contrário ao dogma da fé. Eu não posso, eu estaria pecando se eu estivesse celebrando essa missa. Logo, não é desobediência, devo obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Porque o Papa é a autoridade suprema na Terra, mas ele não é maior do que a Igreja, não é maior do que Jesus Cristo, né? E nós temos que ponderar as coisas, né? Muito obrigado.